Fala, galera. Bom, agora eu vou começar. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Eu limpei com o dedo, mas tá bom. Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo. Nesses primeiros momentos, vamos fazer sempre assim, vai acabar demorando para entrar nas aulas e começar. Espero que vocês estejam escutando bem. Vocês, meninas e meninos, que não tiveram aula comigo, vou me apresentar, tá? Eu me chamo Ruber Paulo. Eu sou professor de literatura. Gente, será que se eu limpar assim melhora? Não, não melhora. Bom, a câmera é essa. Depois eu vou tentar melhorar ela. Eu sou professor de literatura. E o ano passado, apesar da pandemia, né, e de tudo, a gente conseguiu fechar o conteúdo. Eu cheguei no primeiro ano até romantismo, que é o básico. Então, assim, o que se estuda no primeiro ano? Se estuda no primeiro ano gêneros literários, Renascimento, Humanismo e Classicismo. A gente estava em aula presencial até aí. Barroco. E quando chegou no arcadismo, aliás, quando chegou no barroco, começou a pandemia. Aí nós fizemos barroco, arcadismo, romantismo, primeira, segunda e terceira gerações, tá certo? Então, o ano passado, nós tivemos também alguns livros, e eu gosto de falar algumas coisas antes de começar a minha aula. Primeiro, o seguinte, dizer que eu gosto de trabalhar sempre em sala de aula com teoria literária, e diversas vezes a gente vai pegar o livro e vai trabalhar o livro todo. São só 4 livros por ano. Eu sei que é muito pouco, mas observe, eu tenho uma aula por semana. Uma aula por semana. Dos livros que eu exijo em sala de aula, 4 livros acaba sendo muito, porque eu vou tirar para cada livro pelo menos umas 3 aulas. Então são 3, 6, 9, 12. São 12 aulas. Por ano eu devo ter umas 23 aulas, 24 aulas. Então, quer dizer, metade das minhas aulas são destinadas para trabalhar estes livros literários. E a outra metade é a parte estrutural, que eu vou trabalhar as questões pragmáticas da matéria. Olha o tanto de matéria que vocês têm esse ano, só para vocês verem o desespero que eu fico. Eu tenho, vamos começar, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, primeira fase do modernismo, aliás, Semana de Arte Moderna, primeira fase do modernismo, segunda fase do modernismo, terceira fase do modernismo, concretismo, neoconcretismo, tropicalismo, realismo, realismo mágico, realismo fantástico e surrealismo. Então, assim, eu tenho muita matéria, é muita matéria. Se eu parar para pensar assim, praticamente mesmo, eu devo ter umas 16, 17 matérias para trabalhar até o final do ano, com umas 20 e poucas aulas. Então, assim, é muita matéria para pouca aula. Assim, não, a aula dá, tá? A aula dá. A gente já fez isso várias vezes. Eu quero dizer assim, eu preciso sempre correr. Eu sempre estou um pouco atrasado com a matéria. No segundo ano. Por quê? Porque o terceiro, aqui no Colégio Planeta, a gente revisa tudo. Então, a gente volta lá no primeiro ano e faz uma revisão geral de todo o conteúdo. Então, para eu dar conta desse tanto de conteúdo, a gente precisa sempre acelerar. E outra, eu poderia trabalhar no primeiro ano realismo, mas eu acho que a maturidade para o realismo é importante que você tenha maturidade. Então, eu acho que o segundo ano é o momento de você trabalhar realismo. Tá certo? Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente começa, eu vou só fazer um pequeno resumo do que a gente viu até agora, no caso do romantismo, para eu chegar em realismo, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é que o período romântico, né, o romantismo, vai de 1836 até o ano de 1881, no Brasil. Então, eu estou pensando só em Brasil, tá? Literatura brasileira. Em 1836, eu tenho o romantismo, que, na poesia, ele divide em 3 gerações. A primeira, a segunda e a terceira gerações do romantismo, na poesia, elas têm uma nomenclatura. Vou aqui, ó, romantismo.
para não ficar escrevendo muito, tá? Romantismo. Eu sei que vocês não estão vendo essa parte, eu só escrevi aqui romantismo. Vocês estão vendo a partir daqui, pessoal de casa. Essa primeira geração, ela é chamada de geração indianista. Lembra disso? Lembra ou não? Indianista, que cultuava o índio, colocava o índio como herói nacional, buscava no índio as bases intelectuais para a formação da nossa sociedade. Porque o que diferenciava o brasileiro do português? O índio. Na cabeça dos escritores era o índio. Então, nós viemos de guerreiros indígenas. Essa geração indianista, ela também é uma geração nacionalista. Eu nunca gostei de nacionalismo, mas em 2021 eu odeio nacionalismo. Eu detesto quem é nacionalista. Acho que nacionalismo é uma forma burra de ser. Porque esse negócio de nação é uma coisa muito... Como se a gente fosse, de fato, uma nação. Nós somos um povo com diversas nações dentro de um povo. Né? Você imaginar que, por exemplo, os africanos, quando vieram para o Brasil, eles não vieram só de um lugar da África. A África é um continente gigantesco, com diversas etnias. Então, eles não são o povo africano, como nós não somos o povo americano. Nós somos individuais em determinados aspectos. Nós somos iguais em determinados aspectos. O goianiense é diferente do mineiro, que é diferente do paulista, que é diferente. Então, nós somos diversas nações. Então, essa ideia de nacionalismo é uma ideia que vem a partir da formação de alguns países. E eu posso dizer para vocês o seguinte: o romantismo é o período de independência do Brasil. A independência foi em 1822. A independência do Brasil trouxe essa sensação de que a gente precisava criar alguma coisa que fosse patriótica. Mas ela é burra. Toda forma patriótica é burra. E eu não falo isso por conta de 2020, não. 2021. Não estou falando isso, não. Estou falando assim, que é sempre um reducionista. Sempre reducionista. Né? O que diferencia eu de você? Um monte de coisa. Os meus gostos são completamente diferentes. Vocês têm cara que gosta de sertanejo, eu detesto. Porque a música é tudo de cor. Mas não é que eu não deixe... Assim, eu sei, quem gosta, gosta. Como, por exemplo, eu gosto de Anitta. Eu gosto. Acho ela legal. Não, legal ela não é, né? Mas acho ela foda, só isso. Então, quer dizer, eu acho que é uma questão de gosto. Voltando. A minha cultura é igual à sua? Não é. Mas, nesse período, eles criaram uma idealização de nação. Aqui, ó. Aqui começa a ideia de sensualização da figura da mulher brasileira. A mulher brasileira sai daqui do Brasil, vai para qualquer lugar do mundo, ela é sensualizada. Pensamento nacionalista, ignorando as individualidades culturais. Isso mesmo, Estela, exatamente isso. Lucas, música de corno, porque... Não, Cara, é música de corno, desculpa. Eu passei o final de semana inteiro escutando essas músicas e eu vou dizer para vocês, 70% é música de corno. Pra galera que fala assim, eu tô andando na rua, segura nas traças, solidão, só que só solidão. O cara do carro preto na porta da sua casa, o vigilante disse que ele vem há mais de um mês. Tipo assim, uns trem muito que eu falo, meu Deus do céu. Mas vamos lá, esquece. Estela, excelente reflexão. Indianista, nacionalista. Índio como herói. Quais são os livros mais importantes? Os livros do José de Alencar. Aqui, ó, José de Alencar. O Birajara, Iracema, o Guarani. A segunda geração é uma geração mais individualista. É uma geração que não está preocupada com nação. Eles acham que nação é burrice. Que nação é uma besteira moderna. Porque, na verdade, o que importa é a individualidade. É um grupo muito mais individualista, mas muito mais profundo intelectualmente também. Essa segunda geração a gente chama de geração mal do século, byroniana ou ultra-romântica. Eu vou colocar aqui o nome usual, que é ultra-romântica. Porque é o período em que mais se está preocupado com a individualidade. Se vocês já leram um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther, ou um pedaço dele, que eu acho que vocês trabalharam ano passado comigo, eu falei um pouco sobre ele, é ultra-romântico o Sofrimento do Jovem Werther. Todas as individualidades do romantismo estão aqui, todas.
Então, esse é um ponto importante. Ou também chamada de geração byroniana, em homenagem ao Lord Byron, era um escritor inglês gótico, que falava muito de morte e de coisas de necrofilia. Um trem muito estranho, que é muito estranho mesmo, tipo Branca de Neve, né? Que rola necrofilia. Estraguei a infância de vocês, né? Não? Porque não é normal, né, velho? A Branca de Neve estava morta, pô. Por isso vai lá e dá um beijo na boca dela? Não importa se ela é branca como a neve. Ela estava morta, mano. Então, tipo, é estranho. Eu não, se fosse minha filha, eu ia chamar isso aí de violação de corpo. Bom, tem até uma lei com relação a isso. Ultra romântico, ou também vou chamar de mal do século. Essa geração é a geração do Álvares de Azevedo, né? Você deve conhecer Casimiro de Abreu. São os dois autores mais conhecidos. Noite da Taverna se encaixa no conceito do romântico completamente. Noite da Taverna é extremamente ultra-romântico. Sofieri, que é o primeiro conto, rola necrofilia, né? Ele vai no cemitério, ele encontra uma mulher deitada no caixão, vestida de branco, porque ela era virgem. Antigamente, quando a mulher morria virgem, ele vestia ela de branco. Então, ele pega, rasga o sudário dela e tem uma relação sexual com ela. Depois, ela acorda, porque ela era cataléptica e não morta. Mas ele não sabia disso até o momento em que ela acorda. Quer dizer, mas ele estava bêbado, professor. Tudo bem, né? A gente justifica as coisas com outras coisas. Ultra romântico, mal do século. E por último, e não menos importante, a terceira geração. Geração a partir da Guerra do Paraguai. Uma geração que lutava por ideais sociais, uma geração mais social. A gente chama, inclusive, de fase social do romantismo. Aqui preocupa com nação, burra. Aqui preocupa com individualidade, individualista. E aqui preocupa com a abolição da escravatura. Hipócrita. Por que hipócrita? Porque, óbvio, em 1864, que nós tivemos a Guerra do Paraguai, o mundo todo já tinha abolido a escravidão. O mundo todo não, mas o Brasil era um dos últimos a abolir a escravidão. O Brasil hoje tem uma população de quase 57% de pessoas que se autodeclaram negras. E não é você que é branco que fala, não, eu me autodeclaro por questões ideológicas. Não, mentira. Tem um relatório lá, todo bem feito. Então, nós somos um país de negros. Mas é o país que demorou muito tempo para abolir a escravatura. Essa geração aqui, formada por Castro Alves, né? por Fagundes Varela, Junqueira Freire, era uma geração abolicionista. A galera pensava que por meio da literatura eles podiam incentivar as pessoas a abolir a escravidão. O que é legal, mas por outro lado é bem tardio, né? É um abolicionismo tardio, diferente, por exemplo, do abolicionismo de Senegal. Vocês vão ver um pouco tempo antes, já essas discussões profundas, acalentadas. Outra coisa, Castro Alves nem negro é. Mas ele deveria ser negro? Então, não. O que eu quero dizer é que não era uma causa dele. Ele era um branco que tinha uma visão social. Muito bom, né? Tem que ter. Mas ele não é negro. Ele não adere à causa porque ele está sofrendo. Diferente de algumas poesias, por exemplo, abolicionistas em Moçambique, Macau. A gente tem muitas poesias abolicionistas em Moçambique, muitas, nesse período. Uma coisa diferente do Brasil. Então, essa geração é chamada de geração abolicionista. Eu escrevi abolicionista, que eu não era mais novo. Uma geração abolicionista. Ou geração também chamada de hugoana, por conta das escritas de Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Vocês devem conhecer. Acho que é um dos livros mais conhecidos do mundo, mas virou um musical, né? Há pouco tempo. Foi muito legal o musical, bem enjoadinho, mas é legal. E já teve muito filme sobre ele. Abolicionista. Hugoana ou também geração condoreira.
que é mais usual o nome condoreira, tá? Condoreira significa que eles se consideram um pássaro, condor, que é o pássaro que voa mais alto. É o pássaro que está além de tudo. É o condor, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá captando a perspectiva? Maravilha. Então, essa era a matéria que vocês estudaram o ano passado. Além disso, vocês também estudaram a prosa. A prosa é diferente da poesia. É óbvio, obviamente diferente. Na prosa, eu tenho um aspecto, que é o pragmatismo literário do século XIX. O que significa pragmatismo literário? A literatura feita para vender. Literatura feita para agradar a alta burguesia. Literatura feita para agradar a gente rica. Rubem Paulo, mas o José de Alencar, por exemplo, que é o principal autor, ele não dá uns murros na boca do estômago dessa galera, não? Com luva de pelica. Tapinha, assim, no máximo. Ele não tem coragem de colocar, escancarar a parada e falar, galera, olha tanto vocês são os merdas, né? Não. Ele vai mostrar ali bem devagarzinho, para que o leitor perceba que ele é um merda. Mas ele perceba isso com calma, assim, não, eu sou um merda, o fulano é um merda, eu não sou não, o primo do cunhado do meu genro é um merda, eu não sou não, porque é isso, né? Então a sociedade do século XIX vai ser retratada na prosa. Essa prosa, ela é dividida em alguns textos. Ela é uma prosa urbana, quando a gente tiver, por exemplo, textos como Lucília. Ela é uma prosa de costumes, que fala sobre alguns costumes sociais, como senhora, por exemplo. É uma prosa regionalista. E eu vou até colocar aqui um aspas, porque regionalista é um caramba. José de Alencar escreve sobre o gaúcho, escreve sobre o cearense e tudo mais, mas, na verdade, ele nem... Assim, até que ele é maranhense, nasceu, se não me engano, em Maranhão, mas ele não tem nem contato com o Sul para ficar falando essas besteiras sobre o Sul. Mas é regionalista. E, por último, e não menos importante, a prosa urbana, de costume regionalista, e a prosa histórica, chamada de romance histórico. Quem gostava muito de fazer isso não era o Zé de Alencar. Manuel Antônio de Macedo fazia, ou Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, esses caras faziam. A histórica é Memórias de um Sargento de Milícias. Fala de um período histórico no Brasil. Deixa eu ver aqui, professor, a gente está vendo embaixo, professor, desce um pouco a câmera, por favor. Pronto. E agora? E agora, hein? Tá vendo agora? Brincadeira, amo vocês. Eu vou trazer uma câmera que presta para esse computador. Eu tenho uma... Mas aí você vai ficar vendo só meu peitinho aqui, tá de boa? Vou ficar me vendo. Ah, já sei. Vou chegar mais para trás. E aí, galerinha? Agora é bom me ver na câmera, porque eu sei que eu sou gordo pra caralho e eu preciso emagrecer para caber na câmera. E eu entendo porque o Faustão vai deixar a televisão. Tá certo? Ele voltou a engordar, né? Tá certo ou não? Estão lembrados de tudo isso? E você aí de casa, galerinha, tá lembrado de tudo isso? Quer que eu desligue o quadro? Se quiser que eu desligue o quadro, eu desligo o quadro. Fala para mim, só falar. Posso testar, para ver como é que fica. Deixa eu ver, onde desliga esse quadro? Gente, esse microfone de lapela é grande, hein? Porra. Galerinha, acho que mas vocês me falem se ficou melhor. Posso? Beleza? De boa? Melhorou. Ok. Então pronto, é isso. O importante é isso. Ué.
ouvindo aí? Tá ouvindo bem? Fala para mim aí depois, que eu preciso saber. Bom, então é esse processo de construção da literatura brasileira que a gente estudou ano passado. E a partir de agora, é óbvio, tá tudo certinho, obrigado. E é óbvio, nós vamos agora começar uma matéria nova. Então, é importante que vocês... Ah, outra coisa, é bom vocês anotarem. Eu sei que tem gente que não gosta de anotar, eu não gostava de anotar, mas anotar é bom para depois você lembrar da sequência de como foi a aula quando você for estudar, caso você estude em casa, né? Se você já está em casa, tudo bem. O que vocês acham? Vocês vão voltar? Vocês vão vir para a escola, galera? Oi? Vai cair agora? Tá bom. Galera, vai cair agora.